Talvez, querido, nós sejamos crentes, porque para ser um cristão possa estar faltando alguma coisa ainda. Talvez sejamos crentes, né? Cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, cremos no amado Espírito Santo de Deus, cremos. E quando nós somos crentes, quando alguém lhe pergunta qual é a tua religião, e se você responder eu sou crente, você não difere muito dos demônios, porque a palavra diz que os demônios creem e tremem. Então ser crente não muda muita coisa. Agora, ser cristão é uma necessidade. Então quando nós passamos a ser crente, começamos a trilhar o caminho de sermos um cristão de verdade. E se tiver faltando alguma coisa ainda, querido, nós precisamos correr atrás, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Ser cristão, querido, é uma vida segundo a vida de Cristo. Irmãos, e não adianta, ser cristão é uma vida de renúncia. Não se iluda. Não se iluda. Cristão, querido, é uma vida de renúncia, renunciando à carne, renunciando ao mundo, renunciando ao pecado, renunciando às oportunidades, renunciando às provocações, renunciando às humilhações, renunciando às perseguições, renunciando até o próprio direito. Porque quando nós fizemos aquilo que nos é devido, nós não excedemos muito o que os fariseus faziam. Nós temos que ser melhores que eles, inclusive. Ser cristão, querido, é uma vida de renúncia. E o grande problema é que nós nos tornamos crentes e começamos a trilhar um caminho de cristão, e em determinado ponto paramos, porque Deus começa a entrar em locais da nossa alma, da nossa vida, que nós não queríamos que Ele mexesse. Tem lugar que a gente não quer que Deus mexa, porque eu me sinto bom naquilo, eu sou esperto naquilo que eu faço. Tem gente que tem um dom de engabelar, de ludibriar, de enganar. Pessoas que se fazem de coitado para que as pessoas tenham pena, e na verdade isso é pecado. Pessoas que mentem para conquistar algo, isso é pecado. Pessoas que não conseguem conversar com uma mulher sem ser galanteador, isso é pecado. Pessoas que não conseguem ter uma conversa com a pessoa da família sem ser alterado, isso é pecado. Pessoas que não conseguem andar no trânsito sem se comportar como um cristão, isso é pecado. Nós temos que escolher o que nós somos de verdade. Nós precisamos nos inteirar da realidade da nossa vida como crentes, para ver se nós estamos de fato galgando a condição de cristão. Cristão quer dizer Cristo, ser como Cristo. E o céu, querido, não é lugar de admiradores. Jesus não tem fã, Jesus tem servos. Jesus tem servos. Seguidores, montoeira, seguem. Nem todos que o seguem o amam. Prova é que quando ele andava na terra, multidões, 5 mil, 8 mil, 10 mil, ele alimentava e corria atrás. E no dia da cruz só ficou o João na frente da cruz. E no dia da vinda do Espírito Santo só tinha 120 naquela casa. Então ser cristão, querido, há um preço, há uma renúncia. Exige uma vida de santidade. Sabe por quê, querido? Porque no céu não entra pecado. Não entra pecado. Nós precisamos de uma vez por toda, querido, decidir onde que nós estamos, sair de cima do muro, porque quem escolheu ficar em cima do muro, já escolheu o seu lado, já escolheu. Inclusive a palavra diz que antes nunca tivéssemos conhecidos, antes nunca tivéssemos sido crentes, do que crer, saber e não viver. Esse é o problema. Tem pessoas, querido, homens e mulheres através dos séculos, foram impactados pela manifestação da glória de Deus, pela presença de Deus, pelos milagres, mas não foram transformados por nada disso, porque os seus corações estavam demasiadamente endurecidos. Corações cobiçosos, corações orgulhosos, enxafurdados nas suas problemáticas.
chafurdado nos seus problemas, uma vida somente de desculpa, uma vida somente de justificativas, justificando porque eu fui assim, eu fui criado assim, eu fui tratado assim, me perseguiam, me batiam, me humilhavam, ou nunca me deram oportunidade, ou nunca deixou eu ser, e uma vida de desculpa que nos impede de mudarmos a nossa sorte, nos impede de vivermos aquilo para o qual Deus nos criou. Irmãos, pastor, mas como é que é isso? Como é que eu descubro isso? Pelo amor de Deus, gere intimidade com Deus. Gere intimidade. Lembra que nós falamos, é uma vida de sacrifício ser cristão. Pague um preço, levante de madrugada, declare: Senhor, eu preciso que Tu mude. Eu preciso que Tu mude a minha vida, mude a minha sorte, a minha casa. Eu preciso. E às vezes nós ficamos no afã de que a mão de alguém na minha cabeça vai mudar a minha vida. Não vai, irmão. Sabe o que é que muda a mão de um homem de Deus, uma mulher de Deus na tua cabeça? Uma doença, uma enfermidade. Repreende uma obra de feitiçaria, abre uma porta. Agora a condição de ser cristão, querido, isso não muda na vida de ninguém. Isso não muda na vida de ninguém. Jesus Cristo tinha um homem que andava ao seu lado, chamado Judas. Ele viu todos os milagres que eu e você jamais veremos sobre essa terra. Porque a Bíblia diz, se fosse relatado todos os milagres que ele fez, os livros da terra não caberiam. Judas do lado dele, impactado todos os dias pela manifestação da glória de Deus, todos os dias. Ele via coxo levantando, cego enxergando, mudo falando, paralítico andando, ele via pessoas endemoniadas libertas, mortos ressuscitando, todos os dias. Ele era impactado todos os dias pela glória de Deus, mas não foi transformado. Tanto que antes da Páscoa, chega a mulher do bálsamo, e ela derrama os pés de Jesus, e o texto diz assim, no livro de João 12, que quando ela derramava, Judas disse: ó Senhor, por que deixa ela fazer isso? Porventura não poderíamos vender este bálsamo e dar para os pobres? E o texto diz assim: e Judas falava isso porque ele cuidava da bolsa, e ele roubava do dinheiro que ali se colocava. Ele foi impactado pelo poder de Deus de maneira absolutamente tremenda, mas tinha área da sua vida que ele não deixou o Senhor tocar. Tinha cantos da sua alma que o Senhor não podia entrar. Ele proibiu, ele criou reservas em relação à atuação do Senhor. Talvez Judas criou um hábito do perdão. Pecava, roubava, se arrependia, confessava. Pecava, roubava, se arrependia, confessava. Pecava, roubava, pecava, se arrependia, confessava. E passou uma vida, até que um dia ele pecou, roubou e não deu tempo de pedir perdão. Chamam-se demônios de estimação, pecados de estimação. Conformismo dentro de uma situação de um crente que ainda não é cristão. Ele andou anos com Jesus Cristo, sendo impactado pelo poder de Deus, e não sofreu transformação. Não aconteceu nada. Mas quando nós chegamos em Atos 9, encontramos um homem criado, educado por Gamaliel. Ele consentiu na morte de Estevão quando foi apedrejado. As roupas foram jogadas aos pés dele como testemunha. Ele foi da morte de Estevão. E esse homem foi um doutor da lei, e ele cresceu, e ele era justo demais com a lei, e ele começou a perseguir a igreja, a matar os do caminho, os cristãos. Chamava-se Saulo. E uma vez só ele teve encontro com o Senhor. Uma vez só. Uma vez só Jesus Cristo teve encontro com ele. Uma vez só. Está entendendo? Quando não depende de Deus, depende de você. Não depende de Deus, depende de você abrir o coração. A palavra diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração. Não guarde o teu coração dentro das tuas tradições religiosas, tradições familiares, orgulho, arrogância. Não justifique o pecado. Abra o coração, se quebrante e confesse o pecado. Confesse o pecado. Libere o teu coração para o Senhor. Libere o teu coração. Deus te ama, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua família, mudar as suas finanças, Deus quer mudar a tua saúde, o teu casamento, mas libera o teu coração para Deus. Libera.
Saulo vinha andando no seu cavalo maravilhoso, com seus soldados junto, com ordem do sumo sacerdote para matar os cristãos. E de repente surge uma luz do céu e Paulo fica meio torto, e ele todo atordoado, ele cai do cavalo, e ele já fica ali com os olhos fechados. A luz era muito forte, ele não conseguia abrir os olhos. E uma voz disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A voz era de autoridade tremenda, tanto que Saulo, sem saber quem era, já chamou de Senhor e disse: Senhor, quem és tu? Foi impactado, e na hora que foi impactado, já reconheceu o senhorio de Jesus. Vivemos, parece que uma história de fantasia, parece que Jesus não é Senhor. Ele é alguém que gratifica a vida de quem o segue, e não é verdade. Ele é alguém que salva a vida de quem o segue, salva a vida do inferno, salva a vida da morte, salva das garras de Satanás. Oh meu Deus. E Saulo põe o rosto em terra e ele diz: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues, homem. E ele diz: ai, o que eu faço? O que eu faço? Desce a cidade de Damasco, vai à rua chamada direita e fique na casa de um homem, me esqueço o nome dele agora. E fique lá. Ele foi e ficou 3 dias. Ele foi cego, 3 dias ele não enxergou, e 3 dias ele não comia nem bebia. Ele só chorava e dizia: o que eu estou fazendo? Eu preciso mudar minha vida. Eu sou zeloso pela lei, eu sou o homem que persigo esse do caminho. Agora esse próprio Jesus fala comigo. Ele impactou minha vida, a sua luz brilhou sobre mim um dia, e eu não presto mais para ser aquele Saulo. Algo tem que mudar na minha vida. Eu tenho que entrar numa condição de segui-lo, de servi-lo e de amá-lo. Ai, Deus pega. O Senhor vai e fala com o servo dele, me esqueço o nome também, Ananias. Isso, ele ficou na casa de Judas. Está escrito, irmão. Jesus dizia: está escrito. Ele nunca falou onde é que está. Está escrito. E ele vai falar: Ananias, levanta-te, vai à casa, a rua chamada direita, vai à casa de Judas, e lá tem um homem chamado Saulo. Vai lá e põe as mãos sobre ele. E Ananias disse: não, Senhor. Senhor, o Saulo que tu está falando é o de Tarso? Isso, aquele que tem o apelido de Saulo de Tarso, ele mesmo. Não, Senhor, ele veio para cá para matar a gente. Aí Jesus disse: não, calma aí, Ananias. Tu és servo, tu manda na tua vida, eu que mando. Tu que manda, Senhor. Então faz o que eu estou te mandando. Beleza. Sim, capitão. E se eu morrer, nós entregamos uma medalha para a família. E dissemos que tu morreu no combate, que tu é um soldado valoroso. Tu não é um soldado covarde, tu é um verdadeiro cristão. Ele desce a rua chamada direita. Quando chega Ananias, ele olha para Saulo, e pelo Espírito de Deus ele diz: Saulo, meu irmão. Já chama ele de irmão, porque aquele impacto que ele sofreu no caminho de Damasco já o tornou um verdadeiro cristão. Ele diz: Saulo, meu irmão, o Senhor lhe mostrou para mim em sonho, e eu vim aqui para orar por você, e você vai devolver-se a visão. E ele disse: por favor, ore. Ananias colocou a mão sobre os olhos dele e orou e determinou: abram-se olhos. Caíram como escamas dos olhos de Saulo. Naquele momento Saulo voltou a enxergar. E ele ficou vários dias sendo ministrado, porque o impacto que ele sofreu na sua vida foi profundo. O impacto que ele sofreu na sua vida mudou a sua vida. Nem todo mundo que é impactado necessariamente é transformado, porque endurece o coração. Porque ficas, querido, justificando os seus pecados, justificando as suas mazelas diante de Deus, sendo que era muito mais fácil falar: Senhor, eu sou um pobre, nu, miserável pecador, um desgraçado, destituído da tua graça, eu clamo por misericórdia. Quebra de sobre mim as tradições familiares, quebra de sobre mim as maldições familiares, quebra de sobre mim meus próprios conceitos, preconceitos a respeito de ti, do céu. Arranca e faz tudo novo. E Saulo, irmão, eu já vi gente com a vida mudada. Agora, igual a de Saulo, eu não conheci ninguém, irmão. O cara de perseguidor, em 3 dias passou a ser perseguido. O cara que matava, que batia, agora começou a apanhar e ser morto. O cara que excomungava, que xingava, começou a ser excomungado e xingado. O camarada que prendia os cristãos começou a ser preso. O camarada que perseguia os cristãos começou a ser perseguido, porque ele foi transformado pelo impacto profundo de Jesus na sua vida. O seu coração aceitou a promessa.
O seu coração aceitou o chamado. Talvez alguém ache, pastor, ele é um ótimo palestrante motivacional, vai para o meio do inferno com esse pensamento. Não sou palestrante motivacional, nunca fui e não sou. É o Espírito Santo de Deus está mandando eu me falar. É para o inferno mesmo. Não é com essa ideia para cá não. Tem nada disso não, irmão. Fui diretor financeiro de uma indústria, fui representante comercial, nunca fui palestrante motivacional. Não tenho tino para isso. Estou falando para o Espírito de Deus, porque é o seguinte, nessa tua mente, nessa tua ideologia, a vida está passando e você não é abençoado. Você está indo atrás de Jesus procurando uma bênção. Eu quero que tu entenda que as bênçãos de Deus são para os seus. As bênçãos de Deus é para o seu povo. As bênçãos de Deus é para quem serve e teme ao Senhor. As bênçãos de Deus são para aqueles que o seguem. Dá um bom motivo para Deus te abençoar. Dá um motivo para o qual Deus te prosperaria, para o qual Deus mudaria o teu casamento. Dá um bom motivo. Senhor, muda minha mulher, muda minha mulher, muda minha mulher. Senhor, muda o meu esposo, muda o meu esposo. E Deus diz, para que eu vou mudar ele? Se eu mudar ele e fizer ele um pouquinho melhor, tu mata ele. Se eu fizer ela um pouquinho melhor, tu mata ela. Por que Deus vai fazer ela melhorar? Ainda bem que ela é um pouco osso duro, senão tu tinha quebrado ela. Ainda bem que ela é um pouco carrancudo, senão tu tinha matado ele. Do que reclama-se o homem, reclame-se de si mesmo. Queixe-se de si mesmo. Botamos culpa no pastor, botamos culpa no irmão, culpa na família, culpa até no diabo. E a nossa postura, querido, não muda diante de Deus, mesmo sendo impactado pela sua presença. Ora, Paulo, o homem impactado e transformado, ele diz, quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais, quem prostituía não prostitua mais, quem se drogava não se drogue mais, quem pecava não peque mais. É muito simples. É muito simples. A questão, querido, é ser impactado e deixar ser transformado. Ah, pastor, sabe como é que eu sou? Meu coração é meio... pastor, tem hora assim que eu não aguento, tem hora assim que... Meu irmão, Deuteronômio 28, aliás, Romanos 8, 28. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Né? Como é que diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem e amam a Deus. Irmão, a questão é a seguinte: Deus abençoa um coração que já é dele. Deus abençoa um coração que já é dele. Para os corações que não são de Deus, Deus cura e Deus liberta. Ele impacta, choque, puff. Eu sou Deus, pá, cura um câncer. Eu sou Deus, pá, liberta o filho dos demônios. Eu sou Deus, pá, muda a sorte da família. Depois que ele fez isso, ele disse aí, beleza, eu sou Deus, e agora, vai me seguir ou não? Foi impactado? Beleza, foi transformado? Aí, querido, de acordo com aquele impacto que sofremos, talvez Saulo ficaria o resto da vida no caminho de Damasco. Todo dia ele pegava o seu cavalinho, taca, 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 taca. Não, pastor, apareceu a luz. No outro dia de manhã cedo, no mesmo horário, taca, 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 taca. Sabe aquela pessoa que joga no número da Mega Sena, 10 anos, no mesmo número? Talvez Paulo fizesse a mesma coisa com o cavalinho, todo dia esperando ver a luz de novo. O dia que bater a luz de novo, eu vou saber que é ele. Não tinha escrito o que ele escreveu, não tinha feito a história que ele fez. O homem, quando entende que ele precisa mudar, querido, basta uma vez o Senhor impactar a sua vida. Uma vez. Nós ficamos esperando cair um raio do céu na cabeça. Duas coisas caíram do céu. A primeira foi o diabo. A segunda foi o maná. O diabo está até hoje incomodando. Duas coisas, querido. Fica esperando cair um raio na cabeça de novo. Ah, como eu queria sentir aquilo que eu senti aquele dia. Tu não sente mais, porque aquilo que te impactou não te mudou. Não lhe mudou. A palavra diz, viver em novidade de vida. Todos os dias eu me sinto renovado pelo Espírito Santo, porque todos os dias eu tenho relacionamento com Ele, todos os dias tenho intimidade, todos os dias me livro do mal, repreendo o maligno, rejeito a tentação, me reconheço como pecador, peço misericórdia, e todos os dias a luz brilha sobre mim, e eu posso glorificar o Senhor e dizer, Senhor, mais uma vez eu fui impactado, e mais uma vez eu fui mudado, mais uma vez Tu trabalhou no meu coração, e mais uma vez eu tenho sido renovado. Provérbios capítulo 4, abre comigo. Deus, querido, tem negócios com aqueles que são seus. Deus só abençoa corações que são
seus. Irmão, arranca a máscara, a capa da religiosidade. Pensamos que frequentar uma reunião de culto a Deus, somos os santos. Não é. Aqui é fácil. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Às vezes com pensamentos malignos, mas está ali, glória a Deus, aleluia. Quando põe o pé da porta para fora, tem uns capeta com as mochilinhas nas costas de maldição e diz para ele, vamos? Ele diz, vamos. Sobe nas costas, ele já sai cobiçando a mulher do próximo, já sai xingando no trânsito, já fica arquitetando para amanhã enganar alguém. Foi impactado, mas não foi mudado. Deus, querido, Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe disso. Mas por outro lado, Ele sabe que nós podemos mudar. Ele sabe. Porque se Ele não soubesse, Ele não tinha nos desafiado à mudança. Ele não tinha nos desafiado a viver novidade de vida. Sabe, é mais ou menos como um treinador. Vai que tu consegue. Vai, eu estou contigo. Dizem que a torcida é o 13º jogador. Irmão, é verdade. Pensa, vai jogar lá no Grenal, né? O Grêmio e Inter. Se eu falar bem do Inter, tá, meu amor? Que ela gosta do Inter, minha esposa. E aí, dentro do ginásio, dentro do campo do Inter, lá tem 80 mil arquibancadas. Reservaram 4 mil para os torcedores do Grêmio. 76 mil torcedores do Inter. Irmão, tu pensa aquele povo gritando, vai. Irmãos, isso dá um gás, isso dá um ânimo. Mesmo que esteja tudo quebrado, tudo arrebentado, jogadores expulsos, eles vão e normalmente vencem. E no final o jogador chega assim na entrevista, e aí, que você achou? Realmente, a torcida foi o 13º jogador, por essa torcida maravilhosa que nós conquistamos, e essa torcida maravilhosa que fez a gente ir para frente. Por quê, irmão? Porque foi incentivado. Deus sabe que nós somos capazes de mudar o jogo. Por isso que Deus fala que tudo é possível ao que crer. Nós precisamos nos manifestar, precisamos nos levantar contra os fantasmas da nossa mente, contra os fantasmas familiares que colocaram maldições, perseguições, má criação, pais que amaldiçoavam, que maltratavam. Te levante contra. Para de ficar justificando. É a tua vez. E os anos estão passando e nada está acontecendo. Meu Deus. Saulo podia ter dito para Jesus no caminho de Damasco, eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas espera aí, Jesus, não é bem assim. Eu sou Saulo, zeloso doutor da lei, mas você está me perseguindo. Mas Senhor, os sacerdotes são sacerdotes teus. Eu tenho uma carta dos sacerdotes para perseguir os cristãos. Ele podia simplesmente argumentar justificando porque que ele era um perseguidor. Mas não, quando ele foi impactado pelo poder de Deus, ele disse, já achei uma flor gloriosa, quem a deseja a mesma terá, e a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. O coro. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida ou na morte, que tudo pra mim é Jesus. Aleluia! Essa que é a questão do verdadeiro cristão. Quando se acha Jesus Cristo, que é impactado pelo seu poder, todo o resto perde valor, todo o resto perde sentido. Amigos perde sentido, negócios perdem sentido, relacionamentos ímpios perdem sentido, porque o homem, ele entendeu que aquele, o único que pode lhe levar para a vida eterna, o achou. E Saulo disse, meu Deus, o que eu estava fazendo até agora? O que eu estava fazendo? Eu largo tudo, abandono tudo. Ele larga sua condição de doutor da lei, ele vai remendar redes para poder viver, fazer barracas de lona para poder viver. Em certos textos ele diz, olha, eu paguei aluguel para não ser um peso para vocês. Paulo se virava por amor a Cristo.
porque ele foi transformado. Foi transformado. A questão é que nós somos impactados. Pastor, ora por mim. Irmãos, ora por mim. Senhor, usa alguém para entregar uma profecia. E Deus usa e Deus entrega a profecia. Mas nós não mudamos, porque o nosso coração é duro. Eu tenho minhas convicções. Fica aqui. Eu tenho minhas convicções. Rápido. Eu tenho minhas convicções. Não é bem assim como esse pastor prega. O problema é seu. Eu decidi. Eu vou para o céu. Queira o diabo ou não, eu vou. Queira minha esposa ou não, eu sei que ela quer, aí nós vamos junto. Queira meus filhos ou não, queira vocês ou não, eu vou para o céu. Eu achei a rosa preciosa. Eu achei o lírio dos vales, a rosa de Saron. Eu não troco ele por nada. Nada mais me atrai do que o meu Senhor. Nada mais me atrai do que Jesus. Nada mais me atrai. Nada é mais precioso do que Jesus. Nada é mais precioso do que Jesus. Nada é mais precioso do que Jesus. Deus corrige o filho que Ele ama. Não se sinta humilhado, não se sinta envergonhado, por favor. Eu não estou fazendo uma pregação encomendada, porque eu converso com pessoas aqui dentro. Eu não sou hipócrita, eu não preciso disso. Para falar a verdade, o que eu escrevi era outra coisa. Deus mudou tudo aqui na hora. Escrevi outra coisa. Ele mudou tudo. E Ele costuma fazer isso com a gente. E como é bom. Ele quebra a gente vai andando, irmão, a gente não sabe por onde vai. Ele diz, vem que eu estou te levando. A gente vai andando atrás, Ele vai levando. E a gente vai, vem que a gente vai pulando de pedra em pedra, certinho. É glória. Porque o Senhor Deus, Ele tem negócio com pessoas essa noite nesse lugar. Deus quer parar de impactar a tua vida, para que você possa começar a sofrer transformação. Deus vai te abençoar. Deus vai abrir as portas dos negócios. Aquele dinheiro que não vem, Deus vai fazer vir. A saúde do teu lar, da tua família, a intimidade do casal, Deus vai acender de novo. O respeito à educação dos filhos, Deus vai converter os filhos aos pais, os pais aos filhos. Deus vai, mas as bênçãos de Deus são para o seu povo. É necessário nos curvarmos diante de Deus. Coloca os teus sonhos, coloca os teus projetos aos pés dele. Ame-o, siga com amor, siga com carinho, com respeito, siga com devoção. Para de brincar. Ai, essa noite eu preciso que Deus fale comigo. Se tu não falar comigo, ô hipócrita, para com isso. Deus não tem obrigação de falar com você, porque Deus sem você é Deus. Agora você sem Deus é um nada, zero. Nós temos que começar a entender a nossa posição na existência. Nós temos que parar de brincar com Deus. Ele é Deus. Os séculos passam diante da sua face. Geração vai e geração vem. E Ele é Deus para todo sempre. E Ele é Deus para todo sempre. Aleluia. Gerações vão e Ele nos assiste há milênios. Uma geração vai, outra geração vem, e Ele fica olhando quem o ame, quem o adore, quem reconhece que precisa dEle, quem se curva diante dEle. E Ele é desesperado por esses. E Ele tem muito tesouro. Ele tem muito tesouro para entregar ao seu povo. E não se iluda. Pode chupar o dedo. As bênçãos de Deus é para quem o ama e o serve. Porque se as bênçãos de Deus fossem para quem precisa, não havia miséria sobre a terra. Amém? Não havia miséria. As bênçãos de Deus é para quem o teme e o serve. Como eu queria, Deus, que o meu lar fosse uma bênção. Ah, Senhor. Como eu queria, Deus, que os meus negócios melhorassem. Senhor, até a minha saúde precisava ser restaurada como eu preciso, como eu queria. E o Senhor manda te dizer: esta noite eu estou te impactando de novo. Deixa eu transformar o teu coração. Abre o teu coração. Não endureça o teu coração. Se curve diante do Senhor. Coloque o seu rosto em terra. Clame por misericórdia. Reconheça suas falhas.
Coloque na mão de Deus as maldições familiares. Deixa para lá. Siga com amor e com devoção. O teu negócio é com Deus. Você não deve nada para ninguém. Teu negócio é com homem, com mulher. É com o Santo de Israel. Porque um dia todos se apresentarão diante dele. Ele vai olhar. E aí, Juquinha? Oi, Senhor, tudo bem? Tudo. Abre as tuas mãos, eu quero ver o que tu tem nela. Abre. Pode abrir. Ou tu quer que eu abra? Aí, Senhor, o que tu fez? Por que tu perdeu tanto tempo? Por que tu mentiu tanto? Por que tu prostituiu? Por que tu traiu? Por que tu amaldiçoou tanto? Porque, Juca, cada palavra de maldição, cada 10 palavras de maldição, se tu tivesse substituído por uma de bênção, a tua vida teria sido diferente. Juca, cada vez que tu cobiçou uma mulher que não era sua, Juca, você devia ter olhado para sua e desejado ela, Juca. Tua vida teria sido diferente. Ele vai começar a falar. Juca, cada vez que te deram o troco errado na padaria e você viu, você embolsou antes que a moça do caixa visse. Juca, Juca, era 10 centavos, seu burro. Se eu tivesse devolvido 10 centavos, tua vida seria diferente. Juca, aquela vez que aquele bobão estava falando e pregando, tu achava aquele que estava falando coisa da cabeça dele. Se tu tivesse parado para ouvir a voz do meu Espírito Santo, Juca, teu destino seria diferente. E aí o Juca vai começar a chorar e vai dizer: Senhor, eu sei. Hoje eu reconheço que eu fui impactado, mas eu não deixei tu me transformar. Hoje eu reconheço que eu tive oportunidade e eu não aproveitei. Hoje eu reconheço, Senhor, quantas vezes me foi falado, mas o meu eco era mais forte e não deixava tu mudar. E o Senhor vai dizer: Juca, eu te amo, mas eu não posso fazer mais nada. Hoje eu não sou mais intercessor, hoje eu sou juiz. Hoje eu não sou teu advogado, hoje eu sou promotor de justiça. Então hoje você vai ser julgado de acordo com aquilo que tu fez. E o pior, Juca, é o seguinte: que a justiça não é ruim nem boa. A justiça é justiça. Ela é boa para quem faz certo, ela é ruim para quem faz errado. E o que nos justifica diante de Deus, o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. É tempo, querido, de nós nos voltarmos para Deus. Fica esperando o melhor tempo para fazer isso? Eclesiastes capítulo 11 diz assim: aquele que olha para o vento não semeia, aquele que olha para as nuvens jamais prosperará. Por quê? Deixa, o dia que eu sentir no meu coração, eu vou largar da minha cachaça. O dia que eu sentir no meu coração, eu vou largar da gatinha que eu tenho lá no serviço. O dia que eu sentir no meu coração, eu vou parar de mentir. O dia que eu sentir no meu coração, eu vou parar de roubar. E o Senhor disse: camarada, é o seguinte: o vento está soprando e tu não está semeando. A nuvem está passando e tu não está semeando. A coisa vai dar ruim para ti. O Senhor essa noite diz: quem espera o tempo passar, passará o tempo sem ver o tempo passar. E quando chegar o grande dia, não tem mais o que fazer. Hoje é dia de reconciliação com Deus. Hoje é dia de reconciliação com Deus. Músicos, por favor, rápidos, músicos aqui. Se for para demorar, nem vem. Se for para demorar, nem vem. Irmãos, hoje é dia de reconciliação com Deus. É correndo mesmo, filho. Hoje é dia de reconciliação com Deus. Hoje é dia de você for impactado e for transformado. Eu vou ler a Bíblia, Provérbios capítulo... Meu Deus, eu nem li. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Versículo 14, Provérbios 8, 14. Provérbios 4, 14, desculpe, Provérbios 4, 14. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa ao longe, pois não dorme se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque come o pão da impiedade e bebe o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, que vai brilhando, que vai brilhando, que vai brilhando até se formar um dia perfeito. Quer dizer, vai nascendo de glória em glória. Cada dia que passa, hoje é um novo tempo, é uma nova oportunidade da luz brilhar sobre a tua vida.
A vereda do justo, cada dia, a luz da aurora levanta e ela vai clareando a tua vida, vai clareando, até que o sol da justiça se coloque sobre ti, se você permitir ser mudado pelo Espírito de Deus. Fique em pé comigo, por gentileza. Hoje é dia de ser impactado. Vem à frente, você que quer ser mudado. Você que foi impactado. O negócio teu não é comigo, é com Deus. Teu negócio não é comigo, é você e Deus. Não estou nem preocupado se você não vir. Eu só quero que você entenda que esta noite você foi impactado, e esta noite Deus quer transformar, Deus quer mudar. Te humilhe diante do Senhor, lance o rosto em terra, peça misericórdia, reconheça: Deus, eu decido ser mudado, assim como Paulo foi. Eu decido ser mudado. Não quero ser como Judas, ser impactado todos os cultos, ser impactado todos os dias e não sofrer mudança na minha vida. Eu não quero mais. Eu desejo mudar. Eu desejo mudar. Pastores, cadê os pastores? Meu Deus, irmãos, rápido, pastores. Eu desejo mudar. Eu desejo mudar. Eu desejo mudar. Eu desejo ser mudado. Eu desejo ser mudado. Senhor, Senhor, chega de ser impactado. Senhor, eu preciso ser mudado. Muda o meu caráter, muda a minha mente, muda o meu espírito, muda a minha ideologia, muda o meu jeito de lidar com as coisas. Deus, muda o meu coração. Deus, muda o meu jeito de lidar com as coisas. Deus, muda o meu jeito de lidar com a minha família. Muda o meu jeito de lidar com meus negócios. Muda o meu jeito de lidar, Senhor, com a sociedade. Muda o meu jeito de lidar com meus filhos. Muda o meu jeito de lidar com a tua obra. Deus, muda o meu coração. Deus, muda o meu coração. Deus, muda o meu coração. Muda o meu coração, Deus. O Senhor não resiste a um coração. A questão não é mais ser impactado. A questão agora é ser transformado. Chega. Chega de viver de arrepio. Chega de viver de arrepio. Chega em nome de Jesus. Nós vamos viver de transformação de vida. Transformação de vida. Levante, querido, se você puder, levante aí. Chega de enganar os outros. Chega de se fazer de coitado. Chega. Chega da autocomiseração. Quem, presta atenção, quem não tem esperança no futuro, não tem poder no presente. Quem não tem esperança no futuro, não tem poder no presente. E uma outra coisa, irmão, quer saber como é que tu vai vencer essa guerra? Quem acorda determinado vai dormir satisfeito. Quem acorda determinado a fazer hoje eu vou fazer a coisa certa. Eu vou. Quem acorda determinado vai dormir satisfeito. E outra coisa, cria uma obrigação a fazer o que é certo. Se todo dia você se obrigar a fazer aquilo, daqui uns 15, 20 dias vai se tornar um hábito. Aí quando tu entra, já está fazendo automático. E daqui 30, 40 dias vai se tornar um prazer. Aí a novidade de vida alcançou tua vida. Como Provérbios 4:18. Porque a vereda do justo é como a aurora da manhã. Vai nascendo, vai crescendo, vai crescendo, vai brilhando, até se colocar em dia perfeito, até alcançar a misericórdia de Deus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus.